o aplicativo pedir autorização para você aí, clique em sim. Gravando. Vamos lá. A periodização no treinamento, né? Então, eu estava explicando agora há pouco para a Gabriela, né, que não teve a possibilidade ainda de assistir a aula gravada, que o que a gente viu na semana passada foi toda a organização necessária para se montar uma periodização de treinamento. E o que é periodização de treinamento? Eu já tinha falado isso para vocês na semana passada. Eu preciso pegar o tempo que eu tenho disponível, que o aluno me oferece, ou que um atleta precisa, ou que uma competição vai começar, e organizar, né, o treinamento do meu atleta nesse tempo que eu tenho disponível, né? Então, nesse tempo todo, né, a periodização vai ser a organização, o planejamento que você faz, o plano de ação, né? Então, periodização é isso, né? Planejar a ação dentro de um período. Periodização. Periodizar a ação. Planejar de forma geral e de forma detalhada, dia a dia, sessão a sessão de treinamento, né? Dentro do tempo disponível que você tem para treinar, com o objetivo que você tem, com o material que você tem, os métodos que você consegue, né? E respeitando os princípios científicos do treinamento esportivo. Então, periodizar a ação é planejar as ações que vão ser realizadas, pelo menos teoricamente é isso, né? Planejar as ações que vão ser realizadas dentro de um período determinado para treinamento. Isso é periodização, né? Se você vai fazer a periodização clássica proposta por Matveev, que eu vou te explicar ela daqui a pouquinho, é uma história. Se você vai planejar apenas o treinamento do indivíduo de forma geral, não detalhada, ou seja, se você vai só planificar o treino ou organizar o treino e não quer chamar isso de periodização, é uma opção que você tem, tá bom? Mas isso é periodização, né? É um conceito bem simples. Agora, essa periodização, ela cumpre, né, um planejamento por vários anos, né? Pelo menos deveria ser assim, tá? Então você tem um planejamento plurianual do treinamento, ou seja, não será em um ano que eu consigo cumprir alguns objetivos, né? Então eu preciso de vários anos para cumprir e atingir um determinado objetivo, uma determinada performance, e assim vai. Alguns objetivos você consegue atingir em meses. Já outros objetivos você vai precisar de anos para atingir. Por exemplo, ser campeão de uma modalidade olímpica. Ser campeão em uma Olimpíada. Tem gente que treina a vida inteira para ser campeão de uma Olimpíada e não consegue, né? Então são poucas as pessoas que serão campeãs olímpicas e que treinam 8 anos para isso, tentar fazer ser campeão, né? Tem gente que treina a vida inteira para tentar ser campeão de uma modalidade e não consegue, né? Vamos pegar, por exemplo, o Felipe Massa, da Fórmula 1, né? Treinou a vida inteira, desde gurizinho, em vez de andar de bicicleta, foi andar de kart, né? E treinou no kart, competiu kart, foi subindo categoria, a vida inteira dele foi treinando para chegar numa Fórmula 1 e ser campeão, e não foi campeão da Fórmula 1. Assim também com Barrichello, assim também com vários outros atletas, né? Treinam demais, planejam demais, mas na hora de executar não conseguem chegar no ápice do rendimento, porque existem outros fatores. Às vezes ele até chegou no ápice de rendimento dele, né? Mas existem outros fatores dentro de uma competição que consegue passar, né? Passar, não seria passar, mas mascarar esse seu rendimento, né? Ou outros atletas têm um rendimento superior ao seu. E apesar disso, você atingiu o seu máximo de rendimento.
né? Então você cria um plano de expectativa, né? Então planejar um treinamento, periodizar um treinamento é criar um plano de expectativa. Você cria a expectativa de que vai chegar em determinado ponto, em tal época, em tal idade, e vai atingir o seu objetivo. Se isso vai acontecer ou não, a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, né, já são outros 500. Mas eu tenho duas formas básicas de fazer um planejamento plurianual, né? O que eu acabei de te falar agora, que foi com o Felipe Massa, com o Barrichello e todos os pilotos de Fórmula 1, é chamado de periodização individualizada, ou seja, um plano de expectativa individualizado. Então eu pego aquela criança desde a primeira idade, né, e vou treinando ela, colocando os parâmetros para que ela possa atingir uma etapa de performance em um determinado ponto da vida dela e ser bem-sucedido. Esse é o plano individualizado. Acompanhar a vida inteira do atleta, antes, durante e depois da etapa de performance, né? Então, por exemplo, o Felipe Massa parou de competir, né? Parou de competir na Fórmula 1, mas ele não deixa de treinar. Existe um processo de treinamento sendo feito com ele para regredir as capacidades fisiológicas dele, de concentração, de ansiedade, de foco, de determinação, fisiológico. Tem que regredir, né? Ele está num patamar muito alto, então ele tem que regredir, já que ele não vai competir mais, né? Isso pelo menos deveria acontecer com todas as modalidades esportivas, né? Mas não acontece em todas, só nas mais endinheiradas, né? Como, por exemplo, a Fórmula 1. Isso deveria acontecer em todos os países, né? Isso foi proposto por Mativier já há muitos anos, tá? E tem o plano de expectativa desportivo. O desportivo, ele planeja um esporte qualquer, né? E o individualizado, não. Individualizado, eu vou lá, pego a criança na idade escolar, desenvolvo os parâmetros curriculares nacionais na escola do município, desenvolvo o controle motor, desenvolvo esse indivíduo, e já começo a perceber ali, como professor de educação física daquela escola, que eu tenho um grupo de pessoas ali que são isoladas, individualistas e introvertidas. Então, esses meus alunos ali, eles não vão participar de um esporte coletivo. Toda vez que tem uma atividade coletiva esportiva, eles se isolam, não querem participar. Pode ser momentâneo? Pode, por isso eu tenho que acompanhar a vida escolar desse aluno, né? Pode ser casos de timidez, de bullying, alguma coisa que está sendo feita e ele, né, fica restrito. Mas eu deveria acompanhar isso, porque eu tenho atletas que são bons no coletivo, né, alunos que são bons no coletivo. Alguns no coletivo com habilidades de pé, outros no coletivo com habilidades de mão. Alguns são individualistas para esportes cíclicos, outros são individualistas para questões acíclicas. Então eu tenho que começar a identificar isso e a treinar isso com a evolução da idade escolar, até que esse indivíduo possa então ser direcionado para um centro de excelência na cidade. Aí lá no centro de excelência ele vai treinar, você vai treinar futebol, você vai treinar voleibol, você vai treinar judô, você vai treinar, e assim vai, taekwondo, você vai treinar ciclismo, e assim vai, você vai ser maratonista, você gosta de ficar sozinho aí a vida inteira. Então, nesse sentido, né? Aí o cara atinge a etapa de performance se for desejo dele, né? Mas eu desenvolvi a potencialidade atlética de uma criança, né? Isso eu não posso cortar, eu não posso podar uma criança de se descobrir dentro de uma modalidade específica, né? Ele tem que experimentar tudo para saber o que ele gosta, tudo ou o máximo de possibilidades, né? Já o desportivo, não. O Borginho não foi desenvolvido lá na escola, né, e tal. Eu tive um professor de educação física, um casal, na verdade, eu tive 2 professores de educação física que trabalharam realmente como a educação física tem que ser, o professor Plínio e a professora Maria Osvalda, lá do Colégio Santa Clara e do Gonçalves Ledo, lá na Fama, onde eu estudei, né? Então, professores excelentes que me ensinaram realmente a educação física como ela tem que ser, que fizeram a educação física como ela tem que ser, né? Agora eu tive outros professores que nem vale citar o nome, porque pegava a bola, jogava lá e ficava fazendo qualquer outra coisa, né? E não dava aula de educação física. Então, não me treinaram, não me desenvolveram o suficiente na minha infância
para que eu pudesse me despertar para algum esporte olímpico ou para alguma modalidade esportiva profissional, né, e me tornar profissional naquilo. Se eu não fosse atrás por minha conta, eu não teria feito meu judô, eu não teria feito meu ciclismo em âmbito profissional. Agora, vamos supor que eu não tive nada disso, aí eu chego hoje e falo assim, Vitória Feliz, eu queria que você me treinasse porque eu quero correr a Maratona de Nova York. Aí ela, Maratona de Nova York? Fácil demais. O que ela vai fazer comigo? Criar um plano de expectativa para mim. A Maratona de Nova York vai ser daqui a 14 meses. Então, Borginho, nós temos aí 1 ano e 2 meses para chegar no patamar de correr 42 quilômetros, 195 metros em 2 horas e 40 minutos. Eu falei, não, Vitória, não quero ser campeão da maratona, não. Eu quero correr a maratona. Então nós vamos fazer isso, você vai correr os 42 quilômetros, 195 metros em 3 horas. Eu falo, ótimo, eu estou fazendo em 4. Eu quero correr. Não, Vitória, eu não corro a maratona, eu corro só 10 quilômetros. Então ela vai ter que me fazer correr 15, correr 21, meia maratona, depois correr uma maratona. E eu tenho 14 meses para isso. Então ela vai criar um plano de expectativa desportivo. Ou seja, ela vai planejar o treinamento de uma modalidade esportiva específica. Ela não vai preocupar se eu estou nadando bem. Ela não vai preocupar se o meu controle motor está propício para a minha idade. Ela não vai preocupar, ela vai escalonar no tempo que nós temos de 14 meses os meus objetivos ou os objetivos dela para que eu atinja tal performance naquela época da corrida da Maratona de Nova York. Que é o que a gente faz hoje, né? O que a gente faz a maioria das vezes, né? Raros são os casos que um moleque como um Ronaldinho joga bola desde a infância e se torna um Ronaldinho. Um Cristiano Ronaldo joga bola desde a infância e se torna um Cristiano Ronaldo. Né? Um Felipe Massa que pilota desde a infância e se torna um Felipe Massa piloto de uma Fórmula 1, que é muito difícil chegar lá. Né? Bom, entenderam a diferença dos dois? Né? O plano de expectativa individualizado, então, ele deveria seguir, né, o que foi proposto por Matveev em 1977, e que foi, né, instalado no Brasil, por exemplo, em 1979 por Valdir Barbante, né, que dividia o plano de expectativa individualizado em 4 etapas. O treinamento ou identificação das qualidades físicas e aprimoramento das valências físicas e qualidades e habilidades motoras das crianças, que é uma etapa de formação básica lá na escola do município, e diferenciar, olheiro, leva esse aqui para o judô, leva esse aqui para tal. E aí vai para o centro de especialização, centro de excelência na cidade, que é a etapa de especialização. Por exemplo, futebol, o moleque está ali na escola, joga futebol bem mais, vai para onde? Escolinha do Vila Nova, né, para jogar bem, para ser atleta. Aí o cara é bom no judô, ele vai para onde? Vai hoje, né, é o Dojo Kanishiro, né? Hoje é o Dojo Kanishiro, mas você tinha o Nikkei Center, que era que o professor Shiozawa era o sensei, né? Então você começa a diferenciar, né? Voleibol em Goiânia hoje é onde? Na Universo. O cara tem que ir no Centro de Excelência de Treinamento de Voleibol, é na Universo Vila Nova. Então é ali que você vai se destacar, treinar aquela modalidade, né? Vai se especializar daquela modalidade. E assim vai, né? Se você for falar de CrossFit hoje em Goiânia, é a Manahal. A Manahal é que domina o CrossFit hoje em Goiânia, né? Então é o Centro de Excelência de Treinamento de Levantamento de Peso Olímpico. Você tem que ir para ali. Assim vai. Né? Aí o cara se deu bem mesmo e quer competir naquela modalidade, o que tem que fazer? Direcionar ele, né, para o Centro Olímpico de Treinamento, que aí ele vai para a etapa de performance. Aí vai para o Centro Olímpico. CrossFit é onde? É no Rio de Janeiro. Né? A ginástica olímpica é onde? É em Santa Catarina, acho, ou Paraná, não sei, Paraná. Né? O judô é onde? É em São Paulo. Né? O basquete, eu falei com o menino hoje de manhã, não tem local, né? O basquete não tem um centro um centro olímpico de treinamento. Futebol é onde? É lá na Granja Comari, lá no Rio de Janeiro, é Teresópolis, né? Teresópolis, Petrópolis, não sei, Teresópolis. E assim vai. Então, cada modalidade tem um ponto no Brasil que se destaca, né? Normalmente fica ali, né? Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E o Sul está tendo centros olímpicos de treinamento também. Aí o cara competiu, ganhou medalha, ou competiu e não foi campeão de nada, mas, né, ele vai destreinar, ele vai parar, ele vai aposentar, ele não quer mais competir. Né, ou não tem mais condição de competir aquela modalidade naquela categoria.
Aí o que ele vai fazer? Vai para a etapa de manutenção, que é chamado por alguns autores fora do Brasil de destreinamento, que é o que eu acabei de te falar. Por exemplo, Michael Phelps, da natação, campeão olímpico absurdo da natação, né? Todo mundo aqui, eu acho que já escutou falar do Michael Phelps. Ele tinha um gasto calórico, eu assisti uma entrevista dele uma vez, ele falando que o gasto calórico dele diário era de quase 12 mil calorias. E o cara comia um absurdo para ter energia, para treinar 8 a 10 horas por dia na etapa de especialização, para gastar 12 mil calorias. É muita coisa. Aí o Michael Phelps parou, aposentou. Você acha que o corpo dele fala assim, parou, não vai competir mais não? Agora então eu vou gastar só 6 mil calorias? E o cara comendo quanto? 12 mil calorias. Então eu tenho que fazer um destreinamento funcional, fisiológico, ortopédico, né? Mental. Senão o cara entra em depressão. O cara treinava 10 horas por dia, agora o que ele vai fazer? Ele já cortou a grama do quintal, ele já pintou o quarto, ele já arrumou o telhado, ele já aguou as plantas, ele já levou o cachorro para passear, isso tudo no período da manhã. E agora, o que ele vai fazer? Nas outras 8 horas que ele ainda tem, que ele treinava, o cara entra em depressão. Então, né, tem que tomar cuidado com esse processo de destreinamento, tá? Tá começando a ficar famoso isso no Brasil, mas antes não, o atleta falava, vou parar e parava, né? O jogador de futebol branco, que estava diretor de futebol do Fluminense, né? Lateral esquerdo da seleção brasileira. Se não me engano, ele foi campeão do mundo em 94 pela seleção brasileira. Né? O cara tinha uma porrada de canhota que desmaiava os caras se batessem na cabeça durante uma cobrança de falta. Tá obeso, gordo, gigante. Aurélio Miguel do judô, também gordo. Né? Ricardo Prado da natação. E assim vai. Quantos atletas sumiram? Alguns foram para a droga. Caju, da seleção de 70 da seleção brasileira, entrou num alcoolismo violento. Casa Grande, jogador do Corinthians, já seleção brasileira, drogas também, né? Todo mundo sabe do caso dele de dependência de drogas, né? Então, algumas coisas que são publicadas na mídia a gente consegue entender, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Fazer esse processo de destreinamento para que a pessoa possa baixar o nível de treinamento dela para níveis, né, de praticantes recreativos ou de competidores, de atletas de uma categoria inferior, né, mas não aquela profissional a qual ele estava inserido novamente, que ele estava inserido, né? Então é isso, a gente tem que preocupar. E aí o que o cara faz na etapa de manutenção? Ele estava lá treinando, centro de excelência e tudo, aí ele volta para um clube, volta para um sindicato, volta para uma escola tal, né? Por exemplo, o Raí do futebol, né? Foi lá para a Europa, gerenciou o Paris Saint-Germain, para o Paris Saint-Germain chegar no patamar que o Paris Saint-Germain está hoje. O Leonardo e o Raí foram peças fundamentais nesse processo, né, de profissionalização ali. E agora o que aconteceu? O Raí voltou, está trabalhando como diretor de São Paulo, né? Daniel Alves estava competindo em Barcelona, se não me engano, e voltou, está jogando onde? São Paulo. Né? O Ronaldo, fenômeno, estava jogando fora, voltou para jogar no Corinthians. Fred voltou para jogar no Fluminense. Então os caras vão voltando, né? Volta para o clube, escolhe um clube de retorno, normalmente volta para aquele clube que destacou, jogava fora, né? Ou começa a entrar em outra área dentro do próprio clube, né? E continua treinando, porque o clube oferece a situação de fazer esse destreinamento, né? O Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, também foi assim, né? Saiu do atleta, mas continuou como técnico, né? Aí depois foi, né, podado, foi queimado ali no clube, foi treinar o Fortaleza. Então, aí começa essas questões, né? O cara volta para ser diretor esportivo, o cara volta para ser técnico, o cara volta para ser X ali, né? De alguma questão, olheiro do clube. O Gilmar, por exemplo, né, foi olheiro do Flamengo durante muito tempo. O Gilmar Bigoduto, que foi campeão pela Seleção Brasileira de Futebol. E assim, assim vai, né? No vôlei a gente também percebe isso, né? O Bernardinho é um caso, né, o mais famoso que a gente tem. Foi atleta de vôlei, né? Ele e a esposa dele. E voltou para treinar a equipe de vôlei do Brasil, né? É o mesmo caminho tá o filho dele, né? Esqueço o nome dele, Bruno, né? Bruninho, não sei. Atleta de vôlei, né? Inteligente tal qual o pai, então pode muito bem voltar e ser técnico, a hora que resolver parar, voltar e ser um técnico da seleção brasileira ou do clube que ele
tem mais apreço que o destacou, por exemplo, né? Como acontece com outros. O Bernard foi a mesma coisa, e assim vai. Enfim, acho que vocês entenderam aí o treinamento individualizado, né? Mas o que a gente mais trabalha é o tal do treinamento desportivo, né? O plano de expectativa desportivo, é o tal do macrociclo de treinamento, tá bom? Por quê, Borginho? Porque aquele outro planejamento individualizado, né, as nossas políticas públicas e a nossa política esportiva, o incentivo ao esporte no Brasil é muito pobre, né, muito fraco. E você tem pessoas aí dentro dessas entidades que gerenciam que às vezes ficam no lucro e não gerenciam como deveriam gerenciar, né? Existe a fala de alguns atletas nesse sentido, só quem está lá dentro para saber, né? O cara não quer largar o poder de forma alguma e acaba prejudicando o desenvolvimento esportivo de uma determinada modalidade ou de uma determinada equipe e acaba comprometendo o esporte de base, né? Que acaba não recebendo incentivos para isso, né? João, é igual o COB, é igual a Federação de Atletismo de Goiás, a Federação de Atletismo do Brasil, a Federação de Judô, né? A gente pode ver aí claramente o que aconteceu com a Federação de Basquete, que quebrou, né? Os clubes começaram a jogar um campeonato e outros clubes foram para o NBB, que é o esporte, né, o Nacional Basquete, né? Esqueci como chama, a Liga Nacional de Basquete, NBB, eu acho que chama NBB mesmo. Então, quebrou, né? Rachou. Você tem uma federação que toma conta aqui, que não estava gerenciando, alguns clubes e atletas resolveram criar uma Liga Nacional de Basquete, né? E assim foi, né? Tem a briga toda política envolvida dentro disso, os caras que estão no poder não querem largar o poder e não estão fazendo por onde para melhorar algumas coisas, ou estão fazendo e a burocracia política no Brasil é tanto que acaba não recebendo incentivo ou fomento para que aquilo possa acontecer, né? Por exemplo, o esporte universitário, gente, né? Eu vejo o que o William faz pela Universo. O cara tira leite de pedra para fazer alguma coisa acontecer no esporte dentro da Universo. Né? Por quê? Porque não tem incentivo. A instituição vai querer fazer o quê? Fecha esse Campus 2 aí, vamos vender esse Campus 2 e ter dinheiro em caixa, vamos fazer alguma outra coisa, mas larga esse esporte. Eu acho que se não fosse o William gerenciando ali, sendo gestor do Campus 2, eu acho que aquilo já tinha acabado pela diretoria, talvez. Entendeu? Porque é difícil manter o esporte universitário no Brasil, né? Quais as universidades aqui de Goiás que você vê que tem equipe? Que tem equipe de vôlei, que tem equipe de handebol, que tem equipe de futsal, que tem uma equipe de futebol, né? E muitos alunos procuram a Universo para estudar pela bolsa estudo que tem lá, pela bolsa esporte. Então o cara pode jogar e ter o estudo. Tem algum na sala aqui que tem a bolsa, que joga, compete pela Universo, alguma coisa assim? Se tiver, fale aí pra gente, por favor, para dar um depoimento aí. Porque é chato, é difícil isso acontecer, entendeu? Fica complicado das coisas acontecerem assim. Estados Unidos, não. O cara já entra na universidade, o cara tem uma bolsa de esporte. Né? Pra você ter uma noção, a Liga Universitária de Futebol Americano, ela é televisionada. Tem patrocinador externo, cara, na Liga Universitária. E é televisionado, você senta na frente da televisão e você vai assistir. Tá chegando agora no Brasil isso. A temporada passada eu assisti. Eu gosto mais de futebol americano, então assisti a Liga Profissional, a NFL, e assisti a Liga Universitária. Então era a universidade não sei da onde, competindo com a universidade não sei da onde. E os caras treinando para isso, cara, e recebendo dinheiro para isso. Entendeu? E estudando pela universidade. Né? Ficando à toa, não, estudando pela universidade. Né? E os atletas, né, quem acompanha o combine, né, da NFL, para seleção de novos atletas, os times vão selecionando, eles selecionam os atletas do universitário. Então, aquele esporte universitário é, nos Estados Unidos, um meio de preparação de um atleta profissional. Né? O draft, exatamente, Thiago. O draft tem várias partes. Né? O combine, que é uma mostra de valências físicas, né, que eu acho fantástico que os caras fazem ali. Então, o draft é esse processo de seleção dos atletas universitários para as equipes profissionais, né, da NFL. Então, você tem esse processo acontecendo. Agora, no Brasil, é bem mais complicado isso acontecer, né? Aí você vai para uma cidadezinha no interior do estado de Goiás, no interior de Roraima, que dia que vai chegar uma verba para esporte universitário para eles, né? Mas
sai de lá do Acre, do Rio Branco, de Roraima, de Rondônia, sai o campeão da canoagem do Brasil, a canoa olímpica classe H1, né? O cara saiu lá do Amazonas, o cara remava no Amazonas, né, e foi competir pelo Brasil nas Olimpíadas, atingiu o índice olímpico. Quem que é esse? Ninguém nunca viu, só quem morava na Redondeza e o cara com a canoa de madeira dele lá, remando contra as correntezas do Amazonas para treinar, né? Last Chance, exatamente. Tem mesmo, viu, Gabriela? Tem uma série do Netflix que retrata exatamente isso. Tem muita série esportiva no Netflix, tá? Tem uma de patinadoras também, fantástico, incrível demais. Tem uma de bailarina também, que você vê o que essas atletas sofrem num treinamento, né? Isso é bem legal de a gente assistir. Tem de fisiculturismo, que é o Iron, já tá acho que no Iron 3 já, contando a história, o treinamento, o perrengue que os atletas do fisiculturismo passam, né, durante as etapas de treinamento, alimentação, tudo isso, patrocínio, falta de dinheiro. Da Fórmula 1 é top, né? Não dá para perder, né, Thiago? Não dá para perder, né? Eu quero ver como é que vai ser o desse ano, né? Mas quebrou toda a gravação, né, cara? Isso vai ser foda. Vamos ver como é que vai ser lá. A gente vai ver coisas que a gente não tá sabendo agora, né? A gente vai ver coisas que a gente não tá sabendo agora, né? É demais, né? É demais. Eu até passei pro João Vitor, né? Acho que na semana passada, né, João Victor? Eu passei para você, acho que 2 videozinhos, né? A gente discutiu alguns sobre. Acho que não sei nem se foi nessa disciplina, né? Do treinamento, que eu acho que o Enzo Fittipaldi vai ser nosso campeão de Fórmula 1 num futuro a médio prazo aí, e o cara treinando velocidade de reação lá. Foi nessa aula mesmo, né? Então, tem um grupo aí, eu acho, do WhatsApp, tá? Depois passa lá pro pessoal para ver o treinamento dele lá, né? O treinamento do Enzo Fittipaldi na velocidade de reação. É muito bom, né, cara? É fantástico isso, né? Então, é legal você assistir o bastidor do esporte, né? É interessante. Você vê coisas que você fala assim, nossa, não sabia que tinha isso, né? O cara levantar, ser acordado por outra pessoa, fala, levanta aí que tá na hora do seu treinamento. O cara acorda putaço da vida, né? Porque tem que sair, acordar 4 da manhã para ir treinar, talvez entrar numa piscina gelada para treinar, né? Gelada, assim, aquecida, mas gelada por conta do ambiente que o cara vive, né? E assim vai. Mas a maior parte de nós aqui, né? Vai sair um filme ou série na Netflix? Pode para todos? Ah, tô sabendo não. Pode para todos. Vamos ver. Essa semana? Legal, vou procurar depois. Beleza, avisa mesmo. Manda informação aí no WhatsApp. Mas a maioria de nós aqui, né? Se tirar, acho que 0,5% dessa turma aqui vai trabalhar com esporte de alto rendimento, né? Agora a maioria vai trabalhar com a sociedade, né, com a saúde da população humana, como personal trainer, como preparador físico, né, ou preparador físico de uma academia, ou preparador físico de uma escola de futebol da cidade, ou professor, preparador físico do judô da escola X, da academia tal, e assim vai. Nesse sentido, o que a gente mais trabalha é justamente o macrociclo. O macrociclo é parte apenas de todo esse plano de expectativa. Então, se eu tenho expectativa de ser um bom praticante de CrossFit, e eu vou entrar hoje no box de CrossFit, eu só vou me destacar nesse CrossFit daqui a uns 2, 3, 4 anos. Né? Não é hoje, não é o próximo ano que eu já vou ser o cara do CrossFit, que faz todos os WODs, que completa todos os WODs, que sofro pouco com isso. Não. Vai demorar para chegar nisso. Talvez eu seja bom no levantamento de peso olímpico, mas eu sou péssimo nos treinos e WODs metabólicos. Né? Talvez eu seja bom no metabólico, mas eu sou péssimo nos dias de força, nos dias de levantamento de peso. Né? Eu assisti um CrossFit Games em um ano, agora eu não vou lembrar qual, bem no início, acho que 2012, 2014, não sei. 2014. Que um atleta top de linha, era o cara para ser campeão, eu esqueço o nome dele agora. Esqueço o nome dele agora.
um carequinha, branquelo. Tinha um odd lá que era nadar no mar. Os caras tinham que sair correndo, fazia tal, chegava num determinado ponto, era uma natação, cara, tinha que nadar 3.000 metros no mar aberto. E o cara não sabia nadar, entendeu? O cara sabia fazer tudo, mas ele não sabia nadar, então ele perdeu ponto naquele WOD, naquele dia. E aí tinha 3 dias de competição, e os caras foram em todos, acabou que ele perdeu, né, foi desclassificado porque ele não cumpriu, não terminou um WOD. De jeito nenhum. Ele não ia entrar no mar, ele sabia que ele ia morrer. Então a gente tem que planejar, né? Então, o que eu preciso treinar? Qual que é o meu objetivo? Qual que é os objetivos que o meu aluno tem? Né? Ele quer emagrecer e ficar forte, vamos pensar no nosso aluno de personal. Ele quer emagrecer e ficar forte. Se ele quer emagrecer e ficar forte, é o objetivo dele. Mas e o meu? Para ele emagrecer, né? O que eu preciso? Para ele ficar forte, né, e ter hipertrofia, o que eu preciso fazer? Então eu tenho que entender isso para organizar nesse tempo disponível para poder treiná-lo e chegar nesse patamar, né? Tem gente conversando que eu estou perdendo a linha de raciocínio. Desculpa aí as pausas e tentativa de reinício, tá? Hoje até um aluno estava no Instagram ali, um ex-aluno, já formou, e colocou lá assim, o que são aqueles quiz, né, que as pessoas colocam ali, colocou assim, o que você acha mais difícil, aumentar a massa muscular ou emagrecimento? Aí eu fui lá no comentário, eu marquei né, só para dar o ok lá, mas eu fui no post dele lá e marquei lá assim, ó, o mais difícil é comer certo para atingir esses 2 resultados, tanto faz. Comer certo é mais difícil para atingir esses resultados. Se você se alimentar bem, os 2 vão ser cumpridos com certa facilidade, mas comer bem para fazer isso é que é difícil. Treinar para crescer é fácil, treinar para emagrecer também. Agora, comer certo, né? Você tá ali na sua dietinha, chega o fulano e chama assim, vamos comer uma pizza hoje. Você vai no aniversário, aquele bolo de chocolate escorrendo, assim, né? Você acaba fugindo, ou seja, é bem complicado, né? Eu vejo isso com os atletas de fisiculturismo, até nossos alunos, atletas aí de fisiculturismo, né, que passam um perrengue na parte da alimentação em alguns momentos, né? E sofrem bastante com isso, né? O Peçanha aí acompanha, né? Seu cunhado, né, Peçanha? O baleiro, seu cunhado, né? Come para treinar, para ter hipertrofia, né? Passa aquele perrengue todo ali na alimentação, né? Agora, vamos pensar no tipo de macrociclo que eu tenho, né? Que representa ali todo o treinamento do indivíduo numa temporada, né? Então, se eu pensar que ele representa todo o macrociclo do indivíduo numa temporada, eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Se eu pensar que é todo o macrociclo representa todo o treinamento de um indivíduo numa temporada, eu vou ter aqui, por exemplo, o mês de janeiro, vou ter aqui, por exemplo, o mês de dezembro. Lá no final eu tenho o mês de dezembro, né? E dentro disso tudo, eu tenho o que é chamado de macrociclo de treinamento, tá bom? E esse macrociclo de treinamento que o indivíduo tem, ele tem que cumprir o objetivo do aluno ao longo desse período. E ele vai ser dividido, né, tirando o que a gente viu na aula passada, ele vai ser dividido em um período muito grande, que vai ser chamado de preparação física, tá bom? Um período mais curto, chamado de competição, e um período mais curto, chamado de transição, né? Aqui eu vou ter fases, eu tenho fase básica de preparação e aqui eu tenho a fase específica de preparação física. Então, dentro desse contexto do macrociclo que compõe toda a periodização da temporada do indivíduo, esse é o mais clássico que existe. A gente chama isso de macrociclo anual, pois ele compreende períodos de preparação, competição e transição, um período de preparação, de competição e transição no ano inteiro, na temporada inteira. Isso acontece. Então esse é um macrociclo que a gente chama de tradicional. É um macrociclo mais comum que existe. É uma diretriz das mais importantes que a gente tem para treinar. Tá? E existe também o macrociclo de meeting. Né? O macrociclo de meeting é um macrociclo de encontros. Eu fiz agora ali um grande período de preparação física, né? Mas se eu pensar
no macrociclo de meeting, ele vai ser um pouco diferente. Eu vou pegar de janeiro a dezembro, só que o meu período de preparação física vai ser restrito. O meu período, que é chamado de competição, vai ser longo. E vou ter um período de transição no final do processo. Né? Por quê? Porque, como o nome diz, é macrociclo de meeting. Meeting, no inglês, significa encontros, que são as nossas competições. Então, se eu falar que eu tenho uma competição aqui, outra competição aqui, outra competição aqui, outra competição aqui, eu estou falando para você que eu tenho competições e que eu julgo todas elas importantes. Borginho, eu quero ser campeão dessa maratona que tem aqui, dessa maratona aqui, dessa meia maratona que tem aqui, dessa maratona que tem aqui. E todas elas, Borginho, são importantes. Eu vou competir todas. Então, que tipo de macrociclo que eu vou montar para ele? Um macrociclo onde o meu período de preparação ele é pequeno, restrito. Eu vou focar no que é mais essencial para esse indivíduo, e ele vai para o período de competição que é longo, que cumpre a maior parte de todo o meu processo de treinamento e que vai cumprir, atingir todas as meias maratonas e corridas que esse indivíduo quer participar. Agora, a performance atingida por esse indivíduo, se eu fizer aqui nesse quadro de baixo uma performance, a performance dele vai ser assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, atingindo as competições, a performance dele vai ser discreta. Sendo que se eu tivesse a outra periodização aqui, em que o meu período de preparação física é longo e o meu período de competição é curto, de transição também, porque eu falei que eu tenho uma maratona para participar aqui nesse ponto, aí sim, o meu rendimento vai ser o quê? Bem significativo. Depois eu caio meu rendimento, minha performance no período de transição. Você entendeu a diferença dos dois macrociclos? Um, que é o macrociclo tradicional, ele me permite uma performance marcante. Já o macrociclo de meeting, a minha performance é um pouco mais discreta. Tá? Então, olha só, para fazer o tradicional, eu te fiz ali um tradicional de um ano inteiro, mas eu posso ter mais duas variações do macrociclo tradicional. O tradicional eu uso, né, ou quem trabalha com isso, né, Stélio Dantas faz muito isso. Stélio Dantas é o professor lá do Rio de Janeiro. Ele tem 2 CREF, se não me engano, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, ou algum outro lugar assim. E ele é o número 1, CREF número 1. O primeiro registro do CREF é o do professor Stélio Dantas. E ele trabalha com essa parte macrociclo, né, nos treinamentos que ele trabalhava e, né, que agora ele coordena. Alguns outros autores também trabalham com a questão do macrociclo, né? E usam quando? Usam nos anos de Olimpíadas, nos anos de campeonatos mundiais, nos anos em que eu tenho uma competição internacional relevante, nos anos em que eu quero bater tentativa de recorde, né? É assim que funciona o macrociclo tradicional nesses anos. Tentativas de recorde, né? Agora eu esqueci o valor. Mas eu li uma reportagem, assisti uma reportagem falando que o Usain Bolt, ele ganhava não sei quantos milhões de dólares toda vez que ele batia o recorde da Puma. Ele é patrocinado da Puma. Toda vez que ele batia o recorde, tinha os patrocinadores lá que a Puma reunia e pagava milhões de dólares por recorde batido, porque toda vez que batia um recorde, ele punha a bandeira da Jamaica assim e o símbolo da Puma aparecia na foto. O Usain Bolt bate o recorde. Toda vez que isso acontecia, passava no mundo inteiro a foto do Usain Bolt com a Puma, a chuteira dele com a dourada, com o símbolo da Puma que ele levantava, né, a sapatilha de corrida, chuteira, a sapatilha de corrida, né, e o símbolo da Puma aparecendo. E ele ganhava muito dinheiro batendo recordes, né? Então ele tinha que se preparar para isso. Então ele atingia o índice olímpico,
quando tinha as competições específicas, batendo recorde. Aí ele já se despreocupava. Aí tinha uma outra corrida, mais 1 milésimo de segundo. Aí tinha outra corrida, mais 1 milésimo de segundo. Ah, Borginho, mas o cara não tem capacidade de entender isso, não. Tem demais. O Usain Bolt, quando estava terminando de correr, ele olhava para o lado ainda para ver o parceiro dele, o companheiro dele. Ele olhava para o outro lado, ele viu o relógio gigantesco do patrocinador Cássio, aquele relógio digital que fica lá na grama, no meio da pista de corrida. E o cara olhando o tempo dele lá, e os milésimos de segundo passando, e ele falando, vou correr mais um pouquinho, vou desacelerar, de tanto que o cara é, né, organizado nesse sentido. Aí o cara batia recorde, né? Sei lá se ele dava conta de ver isso tudo, mas é o que se diziam, né, do processo. Acho que ele aposentou, né? Nem sei. Bom, pensando no macrociclo ainda, né, você tem 3 formas de montar um macrociclo. Tá? Você tem um macrociclo anual, que é esse que eu acabei de desenhar ali para você. Então, de janeiro a dezembro, do 1º ao 12º mês, você monta o trabalho para que você saia de um determinado ponto e atinja o ápice de desempenho uma vez. Você tem um pique de desempenho e depois você automaticamente tem perda do desempenho. É natural que aconteça. É importante que aconteça a transição, a perda de desempenho. Tá? Normalmente o macrociclo anual é utilizado para esportes que tenham preponderância de resistência aeróbia. Então, um ciclismo de longa distância, uma corrida de rua, uma maratona, uma meia maratona, uma ultramaratona, esportes que necessitem que aquele indivíduo ganhe resistência aeróbia ou despenda, né, mais energia com a resistência aeróbia, é o tipo de macrociclo montado. Então, se você falar assim, Borginho, eu quero participar da São Silvestre, então beleza, vamos começar a treinar hoje. Não, mas será que dá tempo, Borginho? Nós já estamos em setembro. Vou treinar setembro, outubro, novembro, dezembro? Não, você vai treinar setembro, outubro, novembro, dezembro e mais o ano que vem inteiro. Serão 16 meses de treinamento para você conseguir correr a São Silvestre. Você não vai correr a São Silvestre esse ano, não. Então, eu vou montar um esporte para você, eu vou montar um macrociclo para você, o quê? Anual. Um macrociclo em que, quando chegar em dezembro do próximo ano, você vai estar no topo do seu desempenho. Ah, não, Borginho, mas eu queria esse ano. Ah, beleza. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho 4 meses. Você já corre? Não, não corre? Não, então esquece. Ah, já corre? Você já faz 21 quilômetros? Não? Ixi, vai ser difícil, hein? Você corre quanto? 10? Vixe, a São Silvestre são 16 ou 18. E aí, o finalzinho dela é subida. Então, 4 meses, você corre 10. Pode ser que você consiga correr 18 nesses 4 meses. Vamos tentar treinar para você atingir 21K nesses 4 meses, para você conseguir fazer os 18 da São Silvestre, que é uma corrida pesada. Né? Quem já teve a possibilidade de fazer, né, vai entender que ela é pesada. Fala, Cris. A idade do aluno influencia? Influencia. Se ele começar a treinar agora para correr a São Silvestre 2021. Uhum. A idade influencia. Influencia. Em que, Cris? No tempo final de corrida dele. Os jovens, os mais bem preparados, com maior energia, com menos lesões, eles vão terminar São Silvestre com menos tempo. Uma pessoa mais velha, por mais bem preparada que ela esteja, ela vai gastar um pouco mais de tempo do que uma pessoa jovem no mesmo padrão. Então, se você pegar Borginho, eu já corri a São Silvestre. Eu corri a São Silvestre em 2002. Em 2002, eu corri a São Silvestre. Morava em São Paulo, dava aula de personal lá e corria. E aí eu corria São Silvestre. Né? Fiz um tempo péssimo. E eu tinha o quê? 20 e poucos anos na época. Hoje, com 42, se eu tiver o mesmo treinamento e o mesmo desempenho que eu tinha na época que eu corri, hoje eu vou gastar mais tempo para correr São Silvestre. Por uma série de outros fatores. E o meu metabolismo é o principal deles. Entendeu? Então a idade interfere na velocidade de ganho dos meus rendimentos, na velocidade em que eu vou atingir a performance máxima, na plenitude da performance máxima, né? E na minha capacidade de recuperação.
Não, Gabriela, o charuto não atrapalha, não. O charuto, ele me desestressa. Eu fico pronto para correr uma maratona no dia que eu fumo charuto. Olha, querendo atrapalhar a vida do Borginho. Pensa num negócio desse. Brincadeira. Certo, Cris? Mas em que sentido você está perguntando? Não, eu pergunto assim, que a maioria de aluno que quer correr, eles não querem ganhar uma maratona, eles querem terminar uma maratona, né? Meu Exatamente. caso é esse, eu tenho o sonho de correr e terminar, nem se for uma meia. E minha idade já não dá conta, né? Mesmo eu Não, treinando, eu acho que eu aí não conseguiria. consegue, mas aí é o que você falou. Você tem que ter realidade de entender em quanto tempo você vai fazer a maratona. Né? Então eu vou falar assim, eu vou fazer São Silvestre. O atleta mais bem posicionado da São Silvestre termina ela em 2 horas, abaixo de 2 horas, né? A última São Silvestre. O cara terminou ela abaixo de 2 horas. Agora, você vai querer fazer ela em quanto? Em 2 horas e 30? Isso é para atleta. Você vai fazer ela em 3 horas? Aí você consegue. Entendeu? Que foi o que eu fiz. Quando eu corria, eu não era atleta, eu corria porque eu gostava de correr e eu fiz a São Silvestre em 2 horas e 40 alguma coisa. Eu nem lembro mais o tempo. Mas não foi tempo baixo, foi tempo alto, foi bem tempo alto. Mas a maioria das pessoas que correm, pelo menos as que eu conheço, né? Que corre uma meia maratona, o intuito é terminar, que eu acho isso importante, né? É. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente está trabalhando com qualidade de vida, a gente tem que propor isso para o aluno e não bater recorde de aluno, né? Isso, a Se ele gente tem estiver que querendo. propor esse Primeiro tipo falar assim, ó, vamos de... primeiro terminar uma São Silvestre para depois a gente começar a querer bater seus recordes pessoais, Isso, eu né? acho isso importante. Porque eu não posso embasar o meu tempo de corrida no tempo de um atleta, ou no tempo do 30º colocado, ou do 100º colocado, ou do 1000º colocado. Aí eu tenho que fazer um tempo mais baixo do 1000º. Peraí, mas qual que é o seu tempo de uma São Silvestre? Você não sabe? Não, então você vai correr primeiro uma São Silvestre. Porque, não, mas 18K, Borginha, é facinho. É facinho. A hora que chegar faltando 3 quilômetros para terminar aqui, você vê a Avenida Brigadeiro de Faria Lima, que é uma rampa, meu amigo. Aí você vai ver. Se o seu psicológico estiver fraco, você chama o SAMU. Porque a hora que você olha aquela avenida, que nos dias de trânsito, o trânsito desce a Brigadeiro de Faria Lima. Agora na corrida você faz a subir, você vai na contramão do trânsito. Então é uma rampa de subida para você virar e pegar a linha de chegada. E ali são 1,5 km, se não me engano, de subida, uma rampa, e o cara já está cansado. Né? Então, e 31 de dezembro em São Paulo é quente e às vezes chuvoso, então atrapalha em alguns metabolismos, né? A gente tem que cuidar com isso. Tiago. Aí, ó, tá vendo, Gabriela, como é que funciona o negócio? Moço, bota um charuto pendurado na traseira do coelho lá pra você ver, um charutão daqueles coíba de 500, 700 pau pra você ver. Eu passo o poltergar e piso na cabeça dele ainda. Motivação é Motivação, você tá vendo? Aí, ó, psicologia do esporte. O Thiago Pessanha já entendeu tudo como funciona. Qual que é o seu objetivo? Terminar a corrida? Não. Fumar um charuto no final dela. Trem bom. Agora, lá na musculação, Borginho, você monta um macrociclo anual para um aluno seu? De jeito nenhum que eu faço isso. Mas de jeito nenhum. No máximo, quando eu tiver um aluno tão dedicado ao treinamento como eu monto para mim. Na época que eu estava dedicado à musculação, eu montava macrociclo para mim semestral. Mas para aluno meu, acho que foi uma ou outra vez que eu montei um semestral, que os meus alunos não buscam essa performance, é mais qualidade de vida, emagrecimento. Né? Eu não tenho aluno para hipertrofia. Então, agora quando você quer uma hipertrofia, um ganho de força, melhorar o limiar de lactato do indivíduo, melhorar a resistência muscular dele, aí você vai montar no ano 2 ciclos de treinamento, que a gente chama de macrociclo semestral. Então, nos 6 primeiros meses, um macrociclo, nos outros 6 meses, outro macrociclo. Então, você vai ter um pico de performance aqui, descansa, outro pico de performance no final do ano. Agora, o Borginho trabalha mais, pelo meu foco de trabalho, né, como preparação física. Não, eu tenho alunos de consultoria online, tá? Que eu monto o semestral.
Eu tenho acho que 4 alunos de consultoria online, 2 do Rio Grande do Norte e um de Salvador. São 3 alunos de consultoria online que trabalham com hipertrofia, e para eles eu monto um macrociclo semestral. Mas a maioria dos meus alunos, esmagadora, tanto de consultoria como presencial, é emagrecimento, é qualidade de vida, é querer fazer um exercício para ficar bem, e alguns nem querem emagrecer, mas aí eu monto o quadrimestral. Quando? Quando eu não tenho objetivo de performance, quando o meu objetivo é reabilitação, quando o meu objetivo é trabalhar com iniciante, tirar do sedentarismo, treinar um sobrepeso, abaixar um obeso, né? Então, quando eu tenho esse objetivo, aí eu faço 3 PICs. Papo, um objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos no ano. Né? Aí fica bonitinho o negócio, bem organizadinho. Eu deixei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tem o conceito de PIC, né? Quanto tempo eu gasto para deixar um PIC desse acentuado e tal. E aqui a tabelinha clássica para você, né? Para você perceber que tenho ainda dentro de um quadrimestral, que eu tenho 1, 2, 3 PICs, eu ainda tenho 2 formas de montar um quadrimestral. Tá? Olha aqui o modelo. Ó. O quadrimestral, eu tenho ele com periodização simples ou com periodização tripla. Simples ou tripla. Simples quando eu quero 3 piques discretos. E eu posso ainda ter 3 piques acentuados. Eu posso chegar lá no máximo, acentuar 3 máximos de desempenho. Olha o esqueminha que eu deixei aqui no slide para você. Deixa eu riscar aqui para você ir acompanhando. Olha aqui. Macrociclo de número 1. Tá vendo aí? Macrociclo de número 2. E macrociclo de número 3. Então eu vou ter do primeiro mês da minha periodização ao 12º mês da minha periodização, se eu pensar de janeiro a dezembro, né, eu vou ter aí 3 ciclos de treinamento. Essa que eu estou falando aqui é uma periodização simples e essa de baixo é uma tripla. Você já viu a diferença que tem entre as duas? A transição, né, professor? Nessa aqui eu também tenho 3 macrociclos. Ó. Né? Na de baixo eu também tenho 3 macrociclos. Mas repare uma coisa. Na simples, eu não tenho transição aqui, eu não tenho transição aqui. Eu só tenho transição aqui no final do ano, no final da temporada. Só uma transição. Então ela é simples. Já que eu não descanso aqui e não descanso aqui, eu terminei o período de competição, já começo outra preparação física, aqui eu não descanso. E aqui também eu não descanso, vamos falar assim. Termino o período de competição, já começa uma preparação física. Se eu fizer um gráfico de pico de desempenho aqui, o gráfico vai ser assim, ó. E depois transição. É um pique discreto, não chega ao meu máximo. Agora aqui embaixo, pessoal, olha aqui. Transição, transição, transição. Então eu vou descansar aqui, vou descansar aqui, vou descansar aqui. Automaticamente o meu desempenho vai ser top aqui, top aqui. Opa, foi muito grande aqui. Então meu desempenho vai ser top aqui no período de competição, top aqui nessa outra competição e top aqui nessa outra competição. Depois eu descanso. Percebeu a diferença entre as duas? Né? Então, quando é que eu vou montar uma, quando é que eu vou montar outra? Borginho, não sei, cara. Depende da situação. Não tem regra, não é receita de bolo. Isso é um indicativo, é uma diretriz. Você pode seguir como você pode não seguir. Borginho, mas aí você monta todos os treinos do seu aluno, do primeiro até o 10º, até dezembro, você monta o treino dele até... Não, eu monto o treino só da primeira semana. Mas eu organizo todo o treinamento dele ao longo do ano. Em que sentido? Da seguinte forma. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Eu sei que eu tenho, dentro de cada mês, mesociclos de trabalho. Então, eu tenho aqui mesociclo, 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 mesociclo. Eu vou ter quantos mesociclos dentro de cada mês? Cada mesociclo vai ter 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas.
1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e assim vai. Então, o que eu faço para ele? Eu monto tudo. Eu sei que aqui eu vou treinar força, aqui eu vou treinar resistência, aqui eu vou treinar potência, aqui eu vou treinar VO2, aqui eu vou treinar X. Mas o que eu monto de treino para ele? Eu já monto geral, uma periodização geral. Mas o que eu monto de treino para ele? Eu monto só essa primeira semana deste primeiro mesociclo, que é este quadradinho que você está vendo aqui. Você entendeu? A primeira semana eu tenho. A hora que terminou a primeira semana, eu faço a minha avaliação subjetiva, e aí o que eu faço? Opa, agora, sabadão, monto o próximo treino da semana desse aluno aqui. Agora que eu estou de quarentena, né, não está tendo as aulas presenciais da pós-graduação, e eu não consigo dar aula da pós-graduação aqui em casa, né, porque meu filho não deixa, que meu sobrinho vem para cá, então não consigo ficar aqui das 8 da manhã às 18 horas, dando aula para a pessoa, e os meus filhos aqui, meu filho atrapalhando com a minha filha e tudo mais, e meu sobrinho. Então, o que eu estou fazendo? Dia de sábado, eu vou lá e monto a próxima semana de trabalho dela. Aí, no outro sábado, eu monto a outra semana. As minhas consultorias online, sábado eu monto tudo. Sábado e domingo. Aí vou passando. Então, montou, eu faço uma avaliação, e eu progrido. E assim vai. Né? Agora, eu posso também trabalhar com a segunda variante, né? Eu posso trabalhar com o macrociclo que? Semestral. E aí o macrociclo semestral também tem duas vertentes de trabalho, uma simples e uma dupla, né? Então, o que eu vou fazer ao longo da simples e da dupla, né? Olha aí. Perceba a diferença. Transição, transição. E na simples, só uma transição. Segue a mesma vertente, tá? A mesma vertente. Tudo bem? Jorginho, Oi? na tripla, ele não cairia de rendimento nas transações até começar o preparo de novo? Sim, e esse é o objetivo da transição, cair o rendimento. Uhum. Né? Cair o rendimento. Quando você não quer que o rendimento dele caia tanto, aí você faz ele sem transição, que aí o que acontece? Aí faz a simples. Aí você faz a simples. Só que aí a performance não vai ser máxima, né? Uhum. Aí a performance não vai ser máxima, ela vai ser... Peraí, pessoal que desconectou aqui. Ela vai ser mais discreta, tá, Cris? Porque ele não vai ter descanso, então ele não consegue chegar no ápice. Tá bom? Entendi. O corpo tem que descansar para chegar no ápice do treinamento. Sim. Sim, tem que descansar para chegar no ápice. E aí você consegue ver aqui, ó, você consegue ver nesse... Oh, mas não é possível me desconectar de novo. Vocês estão me escutando aí ainda? Estamos, professor. Estamos. Tranquilo. Beleza. E quando é que eu escolho uma ou outra, Cris? Quando eu tenho um objetivo X ou Y, né? Quanto tempo eu tenho Quanto é o tempo que eu quero manter aquele pique? 10 dias? Você pensando que é uma competição? 10 dias, 15 dias? Então você vai fazer o quê? Um pique acentuado. Ah, é uma competição um pouco mais duradoura, é uma competição mais longa, é uma Olimpíada que vai durar ali 30 dias. Aí eu tenho fase de classificação, fase de eliminação e aí a final. Então são 30 dias. Então eu vou para um pique mais extenso, só que a performance é um pouquinho menor. Ah, não, é Olimpíadas, Borginho, mas é assim, a judô, são 3 dias. Primeiro dia classificatório, segundo dia eliminatório, terceiro dia final. Então, 3 dias é pique acentuado, performance marcante, importante, top do top do top. É natação, a mesma coisa. É 100 metros rasos, a mesma coisa. É um dia classificatório, é um dia eliminatório e a final dos 100 metros rasos. Entendeu? Então, é fácil você, né, organizar isso. Ah, Borginho, mas eu não estou pensando no atleta, eu estou pensando no meu aluno de personal, Borginho. Beleza, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é ir para a praia, passar o Réveillon, Natal e Réveillon na praia, esse ano. Ele vai para a praia passar o Natal e o Réveillon. Natal e Réveillon, vai dar quanto tempo? Vai Natal e Réveillon? Dá 2 semanas? Dá 2 semanas de... Ó,
Natal vai ser sexta-feira, dia 24, quinta-feira, 25, sexta-feira. Aí na outra semana, 7 dias só, na outra semana já é o Réveillon. Na outra semana já é o Réveillon. Então são 7 dias. E aí, Cris? 7 dias. O cara vai passar, vai chegar dia 24 lá no hotel dele e vai sair dia 2. Então jogar mais 2 dias. São 10 dias, Cris, que ele vai ficar na praia. 10 dias. Então eu posso... O cara já treina e tudo mais. Então o que eu posso fazer? Um pique acentuado. Então ele vai comer certinho. Eu vou secar esse cara, garantir a manutenção da massa muscular dele, aumentar o máximo que eu conseguir e garantir a manutenção no mínimo da massa muscular que ele já tem, e vou secar ele em dezembro. Então agora, agosto, vai começar setembro, eu vou setembro e outubro, o cara já treina. Então eu vou setembro e outubro, pesado na hipertrofia. Novembro, dependendo do atleta, eu posso pegar metade desse mês ainda pesado, dou uma descansadinha no final de novembro. Dezembro eu vou ao máximo. Pesado, 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 hipertrofia, hipertrofia. Quando tiver faltando uma semana antes dele ir para a praia, o que eu vou fazer? Secar esse indivíduo. Aí eu tiro a carga de treino dele, abaixo a carga para evitar uma lesão, porque ele vai para a praia, o cara vai jogar frescobol, o cara vai bater uma altinha, como é que chama? Altinha mesmo? Bate lá, bolinha lá. Ele vai jogar um futevôlei, o cara vai desfilar de sunguinha colorida pela praia, que ele vai para o posto 9 de Ipanema, né? Então, o que eu tenho que pensar? Que eu vou secar ele na última semana. Aí eu caio a carga de treino dele, né? Eu faço tipo o que o fisiculturista vai fazer na última semana. Aí tira a água dele, desidrata ele na última semana, treina com carga leve, muito volume, e aí esse cara vai para a praia, chega lá sequinho. Aí ele já começa a beber uma, tomar uma aguinha, beber uma e tal, jogar o futevôlei dele, toma umazinha depois do futevôlei, aí começa a dar aquela inchadinha, mas ainda está definido. É uma mulher que quer emagrecer, mas ela é gordinha, então ela vai emagrecer, mas ela não vai chegar lá sarada, travada, com o abdômen trincado. Né? Ela já treina? Não, então é possível. Mas não treina ainda? Não, então é mais complicado. Eu só tenho setembro, outubro, novembro, dezembro, só tenho 4 meses. A pessoa que não treina vai ser bem complexo chegar num patamar X, então tem que ter realidade. Não treina, você consegue tal. Treina já, então você consegue um pouco a mais, e aí vai. Gustavo, se um atleta de futebol atingir o ápice do preparo físico e mesmo assim ele está tendo treino de mesociclo e disputando amistoso para ganhar ritmo de jogo, o rendimento do atleta baixa e ele não consegue render o mesmo, não, ele consegue manter o rendimento dele, mas desde que, se ele já atingiu o ápice de rendimento dele, desde que ele tenha um descanso adequado, né, Gustavo? Se ele estiver tendo o descanso que é necessário pelo organismo dele naquele alto rendimento, para manter aquele alto rendimento, o atleta de futebol nem precisa, né, durante a temporada, fazer essa transição. Talvez ele caia um pouquinho de rendimento durante a temporada, mas ele volta. Ele volta e volta bem. Né? Vamos pegar assim, pegar um exemplo que a gente está vendo agora, por exemplo, o Gabigol no Flamengo. E o menino aqui que era do Goiás, aqui, o Bruno Henrique. 2 atletas tops, terminaram o ano passado no ápice. Esse ano voltaram no ápice, aí que aconteceu a paralisação. Eles perderam um pouco de rendimento. Parece que até hoje o Gabigol não fez gol, né? O Flamengo está ali próximo da zona de rebaixamento, ali, dando meio para baixo da tabela do campeonato. Parece que até agora eles não entraram no ritmo. Não é problema, não. Os caras estavam em alto nível. Eles tiveram uma quedinha e vão voltar. Né? Então isso é natural que aconteça. Você não vai ver o cara 100%, 100%, 100% a vida inteira, não. Uma hora ele vai ter que dar uma queda. E o cara está com uma queda, mas está jogando bem ainda. Isso é o mais importante. Deixa ele quieto. Não cobra dele, não. Porque ganhar agora para ele não é tão importante. Agora, da primeira metade do primeiro turno para o final do campeonato, é que ele não pode cair. Né? Segundo turno, o cara tem que estar no topo do topo do topo, que é onde vai definir o campeonato. Agora, perder esse joguinho inicial aí, não é problema não. Tá? Não é problema. Tá aí Vasco da Gama em segundo lugar lá, porque os caras estão em alto rendimento. Eu duvido que o Vasco da Gama consiga manter aquele nível que os caras estão ali a temporada inteira.
É o Inter, que é um timão de alto nível, não sei se ele vai conseguir manter o alto nível que ele tem ali não, entendeu? Agora, pode ser feita uma semaninha de transição, 2 semanas de transição para esses atletas? Pode. O cara pode não ser escalado para um jogo, ficar ali sem ser escalado, ficar no reserva, jogar o primeiro tempo e ser substituído. Isso é uma transição. O cara está diminuindo o volume total de treino dele. A carga externa de treino, a carga externa de preparo físico, ou a carga externa de performance está sendo reduzida. Então, em vez de jogar 90 minutos, o cara joga 45. Eu reduzi a carga dele externa de treino para 50%. Então, em vez de 100%, o cara está tendo 50% de load, de carga externa, de aplicação de volume de trabalho. No treino, pode ser a mesma coisa. Fulano, eu quero que você vá lá para a sala de musculação. Eu quero que você vá lá para o departamento de fisioterapia. Eu quero que você vá e tira ele do treino físico. Coloca ele no treino técnico, né? Ou tira ele do treino técnico e tático, que é muito mais lesivo, eu falo assim, muito mais desgaste para o meu sistema nervoso central do que o treino físico, que é mais básico. Né? Então, tira ele do treino técnico, por exemplo, né? E aí coloca ele mais no treino físico. Alguma coisa nesse sentido pode ser feita, tá, Gustavo? Mas mesmo que seja o grupo inteiro, porque acredito que seja excesso de treino amistoso, pode ser. Se você está no máximo do seu rendimento, chegando no pico disso, onde o cara já está dando o máximo há algum tempo, e você ainda coloca amistoso para ele, você está aumentando o volume de trabalho dele. E se ele está chegando no período de competição, eu tenho que fazer o inverso. Então, deixa eu pegar aqui um esquema aqui de anual para você ver como funciona. Então, eu pego esse anual aqui, ó, né? De preto, você está vendo a curva de performance, ó. De preto, você está vendo a curva de performance. Eu vou colocar de volume aqui, ó. A de volume, ó. Alto, alto, alto e o volume abaixa. O volume abaixa, o volume abaixa e depois chega na transição, o volume cai. Vou colocar de verde aqui, ó, a de intensidade, ó. A intensidade é baixa, a intensidade sobe, chegando perto da competição. Chegando perto da competição. A intensidade se mantém alta, depois a intensidade cai. Para quê? Para que essa curva preta de performance ela possa ser atingida. Então, nesse momento aqui, ó, a partir deste ponto aqui, ó, que é a fase específica da minha preparação física, porque antes eu tenho a fase básica, na fase específica da preparação física e no período de competição, nesse ponto você percebe que ocorre um cruzamento das minhas curvas de intensidade de trabalho e de volume. E jogar mais um amistoso para o indivíduo não é manter ritmo de jogo, é aumentar a carga total de volume externo, a carga externa de treinamento dele. É aumentar o volume de treino dele. E aumentar o volume de treino dele numa etapa de competição, numa etapa de manutenção de performance, né? Eu evoluo o cara no período de preparação. Preparação física, fase básica serve para ganhar rendimento. A específica serve para obter a forma. E o período de competição serve para manter a forma. E para manter a forma, eu tenho que quebrar o volume. Então, eu quebro o volume, mantenho a intensidade, quebro o volume dele, mantenho a intensidade, que aí eu consigo manter a forma obtida na preparação. E aí vem a competição. E na transição é perda natural de volume, de intensidade, de performance. Certo, Gustavo? Então, no meu pensamento, se você colocar um indivíduo, aumentar o volume de trabalho dele na etapa de performance, onde ele tem que atingir o ápice, é você aumentar a carga externa de treino, é você é você deixar esse cara suscetível a uma lesão. Ou, se ele não lesionar, levanta as mãos para o céu, mas ele vai cair rendimento, porque ele não está tendo descanso apropriado, já que ele está lá em cima. É alta intensidade. Então, ele tem um jogo, é alta intensidade. A hora que ele vai fazer um amistoso, esse amistoso ele não vai brincar, cara, porque o psicológico dele na competição, no período de competição, o psicológico dele e o fisiológico dele está para alto rendimento. Então, ele não vai fazer um amistosinho ali, não. Muito difícil o cara tirar o pé. Ele é competitivo. Ele quer ganhar. Inclusive, é um amistoso. Ele está sendo visto. Se no amistoso ele folgar, o cara vai falar, o cara tirou a perna. É porque é amistoso, né?
Aí lá no jogo ele vai fazer a mesma coisa. Tá todo mundo vendo ele. Ixi, ele tirou, olha só como ele rendeu no amistoso. O cara tá caindo, aí vem crítica, aí vem mídia, aí vem torcedor. Porque o torcedor tem que ganhar até palitinho, até a moeda subindo e caindo tem que ganhar, que senão ele xinga. Então a pressão externa é muito forte. Eu não acredito que seria uma boa estratégia. Tá bom, Gustavo? Professor, tem muito, o pessoal faz muito com os atletas mesmo de alto rendimento quando estão jogando duas competições, né? Vamos supor, igual ali, Neymar ali. Os caras já ganharam o jogo, o primeiro jogo, vão disputar o segundo jogo. Os caras já deixam ele às vezes nem joga, nem vai pro jogo. É como se fosse esse período de Nem vai transição pro para jogo. poder dar um descanso bom para ele poder ir para uma final ou para uma semifinal super descansado, para não ter perigo de lesão. Essa pausa programada, Thiago, ela é de extrema importância para que isso que eu acabei de falar para o Gustavo possa ser atingido. Entendeu? Essa pausa programada. O atleta jogou, descansa. Você vê, nenhum cara, na época, ápice do treinamento, oitava de final de Champions League, o cara não fica brincando, não, velho. Oitava de final, quarta de final, semifinal, final, o cara tem que descansar. Entendeu? Porque o cara tá no ápice, a intensidade, o jogo é 100%. Você vê o tanto que o Neymar correu na final, cara, da Champions, quem assistiu, né? Mas tinha um Neuer no gol, né? Acho que o Neuer, para mim, é o melhor goleiro do mundo hoje. O cara é sensacional. Bom, para mim, que não sou entendedor de futebol, tá bom? Mas alguém ia abrir o microfone aí e agora sumiu aqui para mim quem era. Pode abrir aí. Não sou eu, Brogin. É só uma dúvida Fala, aqui. Igor. Por exemplo, um atleta, por exemplo, de triatlon, que pratica mais de uma modalidade, por exemplo, corrida e natação e bike. Ou uma pessoa que quer fazer um TAF, por exemplo, que é mais de uma modalidade de praticar. Como que a gente consegue periodizar isso aí? Porque na maioria das vezes um atleta pratica uma única modalidade, que é natação, ou corrida, ou é luta. Como que ficaria mais fácil aí, ou melhor para a pessoa ter um rendimento diferente? Igor, pensando num triatlon, às vezes o cara treina 3 vezes por dia. Então o cara acorda 4 horas da manhã, faz o café da manhã dele, 5 horas ele já está lá no autódromo com a bicicleta na pista e com a roupa, e o cara vai treinar o ciclismo. Vai treinar lá de madrugada, 5 horas da manhã. E aí ele vai almoçar, trabalhar, fazer alguma coisa, se for atleta e tem dinheiro para tudo, o cara vai treinar a manhã inteira. Aí ele vai almoçar bem, descansar no período da tarde, tardezinha, ele vai nadar. Ou o inverso, vai nadar às 5 horas da manhã e vai pedalar no finzinho da tarde. E correr, no outro dia tem a corrida e o pedal. No outro dia tem corrida e natação. Ele tem que organizar o treino dele para que ele possa cumprir todas as necessidades dele. Se eu pensar, por exemplo, Igor, você está falando do triatlo, mas se eu posso pensar no que o pessoal faz hoje no CrossFit. Então, o CrossFit eu tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não deu nem para fazer. Mas nesse dia aqui eu treino força. No outro dia eu treino força e metabólico. No outro dia eu treino força, metabólico e ginástica. Tem um descanso. No outro dia eu treinei ginástica. No outro dia eu vou treinar ginástica metabólica. No outro dia ginástica metabólica e força. Tudo numa sessão só? Sim. 2 sessões de treino? Também. 3 sessões de treino? Também. Atletas de CrossFit têm 3 sessões de treino por dia em momentos que antecede o CrossFit Games, que é a competição internacional, a mais importante do CrossFit. Eu tenho colegas de triatlo, o professor Tiago Vilela, da fisioterapia, coordenador da fisioterapia, ele treina triatlo, ele é fisioterapeuta e ele treina triatlo. E tem dia que fala assim, Borginho, 4h30 da manhã eu já estou no autódromo, pedalando, vou pedalar lá de madrugada, tem dia que eu chego lá com sono.
Mas e aí os outros? Durante a tarde, faça corrida. Tem dia que não dá para correr na rua, corro na esteira do prédio. Tento manter o volume senso, né? O grande atleta nosso, campeão sul-americano, mundial de triatlon, né? Quem monta a periodização dele é o Santiago Ascenso. E tem época do ano que tem uma sessão de treino por dia. Dependendo da época do ano, Igor, 2, dependendo da época do ano, 3 sessões de treino por dia. E você vai competir mesmo, ou você está fazendo triatlon por prazer? Competição, então vai ralar. É por prazer que você faz triatlon? Então é mais fácil. Você pode fazer corrida, natação e ciclismo numa sessão só de trabalho, com menos volume, com mais intensidade. Então depende da época que você está falando. É período de preparação física básica ou específica? É período de competição, de manutenção de forma? Então você tem que analisar todos esses aspectos para que você possa, então, organizar o treino do indivíduo. Não é só isso não, Igor. Qualquer modalidade. Eu assisti uma época uma reportagem com Diego Hipólito, né, um ginasta olímpico da seleção brasileira, né, o irmão da Daniela Hipólito. E o cara contou a história dele, assim, um dia. Foi um acompanhamento dele um dia. Então o cara acordava 5 horas da manhã, ele andando até o centro de treinamento, que era perto da casa dele, chegava lá 6 horas da manhã, o cara começava a fazer a sessão de treino dele de alongamento e mobilidade. O cara treinava 1h30 alongamento e mobilidade. Aí ele saía dali, ia almoçar, aí ele almoçava, à tarde ele ia treinar força, técnica. Aí de noite o cara ia treinar não sei o quê. Então o cara tinha 2, 3 sessões de treino num dia. O atleta vive para isso, né? É o que eu falei do Michael Phelps, que tinha 10 horas de treino por dia, dividido em sessões de treino. Então tem uma sessão do treino que ele vai fazer soltura, tem uma sessão do treino que ele vai fazer técnica, tem uma sessão do treino que ele vai treinar força, com resistência aquática, com resistência X e Y. O Igor saiu da reunião. O Thiago também saiu da reunião. Tá todo mundo saindo da reunião? Beleza aí? O Igor saiu. A hora que ele voltar, a gente vê se tem alguma dúvida aí, né? Porque cai a internet, aí sai. Mas ele já voltou. Caiu a internet aqui, professor. Beleza. Mas você entendeu o que eu falei, Igor? Não, entendi. É porque, tipo assim, pra mim aqui, academia, o pessoal, muita gente me procura, que é concurseiro, sabe? Quer fazer treino pra TAF e tal. E eles me procuram pra bolar um treino legal pra melhorar o rendimento deles, entendeu? Minha dúvida seria essa questão mesmo. Como periodizar, por exemplo, várias modalidades. Por exemplo, talvez uma modalidade excessiva pode machucar ele próximo da prova, entende? Sim, mas aí eu tenho que analisar quanto tempo ele está me procurando antes da prova física, qual é o nível de condicionamento dele. Eu já atendi muita gente de TAF, teve gente que eu falei, não vou te treinar, porque se eu forçar você aqui, eu posso te lesionar e você vai culpar a sua ausência na prova física a minha agressividade de treinamento. Esse tempo que você está me oferecendo de 3 meses, pelo seu condicionamento físico, não é suficiente para eu te levar a cumprir essa prova. Estou sendo honesto com você. Agora, você pode se machucar, mas eu sou muito cauteloso. Eu aviso o aluno, então não vou deixar ele se machucar à toa. Eu tive uma aluna que me desobedeceu e ela machucou. E eu falei, mas gente, eu estou sendo tão cuidadoso, como é que ela machuca? Passou depois no exército, a prova dela foi para o exército. Cleiciane. Então é assim, cara, você tem que ir treinando e vendo qual é o tempo disponível. Se o cara procura com bastante tempo, aí fica fácil. Você prioriza o físico dele que está pior. Qual é a parte pior do físico dele? É o que você tem que dar mais volume de treino, mais carga de treino, mais load, né? Mais a carga externa, mais volume de treino é o que você tem que priorizar na sua periodização. Agora, qual é o ponto positivo dela? Você tem que estabilizar isso para a hora que melhorar o que está ruim, você potencializar aquele que está forte. E aí esse você consegue chegando em momentos próximos da prova dele. Então ele está ruim de quê? De VO2? Ele não consegue fazer a prova lá, o teste de Cooper, correr a pista lá em 12 minutos, ele não consegue finalizar os 2.900 metros exigidos? Ou ele está ruim de força?
ele está péssimo de abdominal canivete, ele está péssimo de barra, ele está péssimo de apoio, ele está péssimo em qual? É neuromuscular ou é cardio? Porque eu tenho 2 grandes grupos de treino que eu tenho que ter. Neuromuscular, que envolve resistência, força, potência, flexibilidade, e o outro grande grupo de treino que é o cardiovascular respiratório. Então, qual que ele está ruim? Qual que é o pior dele? O pior dele é o cardio. Então, eu vou treinar cardio no primeiro momento. É o básico que eu tenho que fazer. Se eu não melhorar o cardio, pode esquecer. Não adianta fazer 200 barras e 200 abdominais sem reclamar. Se você não finalizar a prova de corrida, você está fora, está desclassificado. Então, eu tenho que corrigir o que está fraco para pegar o que está forte e conseguir potencializar os 2 juntos. Então, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Aí o cara fala assim, você tem 4 meses, e o cara treina, tem 4 meses para a prova. Normalmente o resultado sai 3, 4 meses antes da prova física. E o cara está treinando. Aí o que eu vou fazer com ele? Potencializar tudo. Fala, cara, eu consigo te treinar, você está com uma capacidade boa, seus resultados são bons. Eu preciso de 2 sessões de treino diárias. Aceita? 2? Não, mas eu tenho que trabalhar. Fala, cara, 2? Você tem que trabalhar? Presta atenção no que você está fazendo. Você está fazendo uma prova física para um teste de um concurso que você prestou. Ou você continua trabalhando no que você está, ou você dedica a coisa que você está tentando ali. Cai na real, filho. Não, eu tenho que trabalhar. Não, sai mais cedo do trabalho, filho. Pede demissão do seu trabalho, você já passou na teórica, você só tem que passar na física, você está lá dentro. Pede demissão do seu trabalho, filho. Cai fora disso, vai fazer o que você tem que fazer. Você está prestando concurso para quê? Para passar à toa? Para mostrar para alguém que você passou? Então eu quero 2 sessões de treino por dia. Acorda 4 da manhã, faz um café da manhã e vai treinar às 5. Entra no trabalho às 7. Ah, não, mas não conte acordar 4 da manhã. Então vai catar coquinho. Então o cara tem que saber o que ele quer também. Porque senão não adianta você colocar um treino para ele. Ah, não, eu quero treinar 3 vezes por semana para fazer a prova daqui a 4 meses. 3 vezes por semana? É a prova da sua vida. Você vai virar policial federal, você vai virar militar do exército, tenente, capitão do exército, para o resto da vida. Seu filho vai ter, como é que fala? Bolsa vitalícia, salário seu é vitalício, vai passar para o seu filho nessa situação que você está, que essa amiga minha entrou. É vitalício, o que ela recebe agora passa para o filho dela, enquanto a filha dela não casar. Filho não, filho com 18 anos perde todos os benefícios que o exército pode oferecer. Ele tem que entrar para o exército e servir o exército. No caso, ela tem uma filha. A filha dela vai receber o que ela recebe hoje, no caso dela morrer, a filha dela recebe até ela casar. A hora que ela casar, acaba. Aí o marido tem que sustentar. Né? Ou ela se sustentar. Então, o que você vai fazer da sua vida? O que você quer fazer? Continuar no seu trabalho? Então vai lá, continua o seu trabalho. Quer treinar desse tanto? Quero. Então tá, eu não garanto que você vai passar na prova física, tá bom? Você quer gastar seu dinheiro comigo? Gaste, o dinheiro é seu. Então tem que ser real, Igor. Tem que ser real. Não adianta passar a mão na cabeça do aluno, não adianta passar a mão no cara que vai prestar o concurso, você vai falar assim para ele, não vai, vai, pode ser que sim, pode ser que não. Não, você tem que bater a real pro cara, ou vai ou racha. E eu preciso de tantas sessões de treino por dia. 3 vezes por semana, 2 sessões. São 6 sessões de treino. 1 vez por dia, 6 dias. Eu quero treinar até dia de domingo para você. São 7 dias, 1 sessão de treino por dia. E eu vou te cobrar tanto para montar o seu plano de treinamento. Só que eu faço uma coisa, eu te garanto que você vai passar. Eu garanto que você vai passar na prova. Respeita o que eu estou falando aqui. Come bem, descansa. Acabou farra. Não treina sem a minha orientação e supervisão para você não se machucar. Que eu garanto que você vai passar na prova. Ou então eu pego esse dinheiro todo que você está me pagando aqui e te devolvo. Aí você cobra do cara 4 meses de trabalho, você cobra dele R$2.000 por mês de periodização e acompanhamento. Aí o cara fala, nossa, R$8.000 tudo. Filho, você vai ganhar R$8.000, vai ser metade do seu primeiro salário. O cara não realiza, ele pensa no momento, entendeu? E você tem que abrir a mente dele, mostrar para ele o que você está fazendo, o que você precisa fazer para ele chegar em tal patamar. Tem que ser real, porque senão o cara não vê, não. Tá? O cara não vê, o cara não enxerga. Ele enxerga aqui, quanto é que você cobra a hora-aula mesmo? Quanto é que você cobra? Nossa, mas a sua hora-aula tá R$100, tudo. Não, filho, então procura o menino ali, ó, que o menino cobra de você só R$30 a hora-aula. Vai lá, pode cobrar, pode ir. Entendeu?
Você tem que se valorizar e mostrar qual que é a real pro cara, mas você tem que estudar e ter certeza do que você está fazendo. Porque senão também você não atinge o resultado, o cara vai zoar com a sua cara. Borginho, Fala, Cris. você falou igual o rapaz lá da internet, o Pablo. É. Mas é desse jeito, né, Cris? Adianta eu passar a mão na sua cabeça aqui, Cris? De jeito Adianta. nenhum. Cris, não preocupa com periodização não, Cris. Tá? Não preocupa com periodização não, é complicado mesmo. Não preocupa não, tá? Você vai passar na disciplina, tudo tranquilo. Aí a hora que você vai para o mercado de trabalho, Cris, se você não periodizar, se você não organizar o treino do aluno, se você não planejar o que vai ser feito, você mostra irresponsabilidade, incompetência, não atinge o resultado. Aí você vai fazer o quê? Entendeu? Então o que eu vou fazer, Cris? É para estudar periodização. Entende esse básico que eu estou te passando aqui? Entende esse básico que eu estou te passando aqui? Que a hora que você tiver que montar uma periodização para uma prova de TAF, para uma prova de não sei o quê, para uma maratona, para uma corrida de São Silvestre, para um campeonato de fisiculturismo, você sabe o básico. Aí você sabe de fisiculturismo? Então pega esse básico aqui e potencializa ele. Pronto, agora a responsabilidade é sua. Aí você vai falar assim, ainda bem que o Borginho me explicou isso. Entendeu? Eu tenho feedbacks de gente que já formou, pessoal. Eu falo assim, nossa, Borginho, aquele negócio, aquele quadro de periodização salvou minha vida. Eu tenho vários feedbacks. É porque eu não posto essas coisas na internet, porque eu não quero primeiro expor a pessoa e também não preciso ficar me vangloriando de uma coisa que é básica que eu tenho que fazer com você. Minha função como professor dessa disciplina aqui é te ensinar esse básico. Então não preciso me vangloriar disso. Ó, tá vendo o que o fulano falou? Não, eu tô te falando agora. Escuta o que eu tô te falando, estuda esse negócio, entende o básico, que a sua vida vai ser facilitada lá pra frente. Pode ter certeza. Então tem que ser na real mesmo, não adianta eu ficar passando a mão na sua cabeça que não. Você vai até passar na disciplina, principalmente agora que ela é online. Na hora que você for fazer a prova, o material está do seu lado, você vai consultar o material para fazer a prova. Né? Quando ela é presencial não tem jeito. Agora você passa, você vai passar na disciplina. Eu não estou preocupado se você vai passar. Eu estou preocupado aqui se você está entendendo esses conceitos aqui. Sabe? É isso que você tem que entender. Que aí a coisa fica bonita lá na frente. Entendeu? Aí fica fácil lá na frente. Porque periodizar não é fácil, não. Não é fácil. Você precisa treinar, você precisa viver a modalidade para você saber montar uma periodização para aquilo. Se o Gustavo fala assim, Borginho, eu queria a sua ajuda para chegar lá na minha equipe de futebol lá, que ele é do futebol, parece. Eu queria, Borginho, que você me ajudasse a montar a periodização lá dos meus... Eu falei que de jeito nenhum, filho, mas não dou conta, não. Não vivo futebol. Não, futebol para mim é para assistir, para torcer, tomar cerveja e comer amendoim. Não vou montar a periodização para você, Gustavo. Mas eu tenho um cara que vai te ajudar nisso. Leandro Campos está lá no Goiás, o Renan está lá no Vila Nova, o Robson, que faz educação física e faz treinamento, está lá no centro da Universo, lá no Campus 2. Os caras sabem de futebol, os caras vivem futebol. Entenda como é que eles fazem lá, que eu te ensino aqui o que ele está fazendo lá. Traz o que é que está sendo feito lá, que eu te mostro aqui onde está. Agora não pede para eu montar isso aqui para você jogar lá, não. Porque você vai ferrar com seus atletas. Entendeu? Não dá. Borginho, me monta um treino aí para eu ser fisiculturista, mas é nunca nessa vida, filho. Não é o meu nicho de trabalho. Cada macaco no seu galho. Não tenta tomar o galho do outro macaco, não, que o galho vai quebrar e quem vai cair é você. Tem que ser assim, Cris. Tem que ser na lata, porque senão você ficar passando a mão na cabeça, a pessoa, não, vai dar tudo certo, o Borginho vai me ajudar depois. O Borginho não vai estar aqui depois, não. Você que vai dar aula dessa disciplina aqui daqui a um tempo. Quem é que vai dar aula dessa disciplina? Ninguém quis pegar ela lá no Universo. Ninguém. Por quê? Porque não monta periodização, porque não gosta de trabalhar com periodização, porque não sabe periodização. Por algum motivo. Na hora que o Borginho sair, quem é que vai dar aula de periodização lá no Universo? Talvez Neylon e o William Mendes, que trabalham com esporte. Talvez. Kleber não monta periodização. O que o Kleber trabalha não é de montar periodização. Então, vai ter que estudar para montar uma aula dessa e dar uma teoria para você. Agora eu estou trazendo o que eu faço na prática para você. É isso que enriquece a aula. Né? E que ainda é pouco. Que ainda é pouco.
né? Ontem à noite eu estava conversando na internet com o Vandim, lá da Bodytech. Eu quero fazer a mentoria do Vandim, para melhorar como personal, para melhorar com a parte administrativa do meu trabalho de consultoria, para conseguir montar meus cursos online e montar o podcast que eu tenho de ideia aqui, um podcast que ninguém faz dentro da educação física, eu quero montar. Então eu quero saber o que na mentoria ele pode me ajudar nesse sentido. O Vandim é um cara top dentro da área do personal para fazer isso. Eu ainda vou fazer a mentoria dele, só falta juntar o dinheiro. Eu vou fazer. Então você tem que buscar quem conhece, não adianta você querer fazer uma coisa sem entender, tá? Saiu aqui. Deixei aqui um slide para você da correlação entre o número de pics que você pode obter e o tipo de macrociclo, tá? Com característica do esporte, resistência aeróbica, força dinâmica, velocidade, força e assim vai. Tá bom? Cada número de macrociclos que você pode obter aí, né? Isso também é uma teoria, uma diretriz, então tem muita coisa dentro disso aí que você tem que analisar. E o macrociclo de Meach, né, que eu falei para vocês anteriormente, né, que não tem objetivo de levar o atleta à máxima performance, mas sim manter o nível dele, tá? Para que ele possa realizar performances, né, normais ali, não tão marcantes, mas performances mais discretas, né? Agora, eu não posso montar esse tipo de macrociclo por mais de 3 ou 4 temporadas. Eu automaticamente vou colocar meu atleta em perda de rendimento, né? Então, vou ter que fazer uma transição bem feita e jogar ele no ápice de rendimento dele, numa performance marcante por uma temporada ou outra, priorizando uma ou outra competição daquela temporada, para que ele possa, então, atingir o ápice de rendimento dele de uma performance bem marcante. Aí depois, no outro ano, se eu quiser voltar para o macrociclo de Meach, eu posso voltar e fazer isso por mais uns 3, 4 anos, que aí também vai acabar a vida atlética de performance de um atleta, né? São 8 anos, 10 anos, dependendo da modalidade, e aí vai, tá? E aí o esqueminha do macrociclo de Meach, né? Ou seja, se você observar aqui, ó, né? Número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, ou seja, são as competições que o atleta vai passar, né? São as corridas de rua, as maratonas, as competições, as lutas, né? Os jogos, os campeonatos, o que for. E todas elas, você está vendo que é número 1, 1, 1 e 1, porque todas elas têm o mesmo nível de importância, tá? Todas elas têm o mesmo nível de importância. Se você observar o que eu fiz aqui nesse macrociclo aqui, ó, eu não coloquei número 1, 1 e 1. Eu coloquei 2, campeonato estadual, 3, campeonato nacional, ou uma eliminatória de um campeonato qualquer, uma eliminatória de uma Copa do Mundo, e 4, uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Então ou uma Olimpíada. Então você tem aí níveis diferentes, né? Significa que essa competição aqui, essa 2, ela não é tão importante para mim, tá? Ah, mas você vai participar dela? Vou participar dela. E perceba, pessoal, que ela está localizada no meu período de preparação física. Borginho, mas você ainda vai estar treinando e vai participar da competição? Sim, só que bem aqui, ó, eu vou mudar o meu tipo de treinamento. Na transição, eu vou sair do que é uma fase básica de treinamento e vou para uma fase específica de treinamento. Na fase básica, o atleta não tem condição de participar de competição ainda, ele corre um risco muito grande de se lesionar. Já na fase específica, ele tem condição de participar de uma competição, os riscos de lesão são menores, mas é uma competição menos importante. A competição mais importante é essa daqui. Tá? E essa aqui é uma de um grau de importância maior do que essa e menor do que essa. Beleza? Entenderam aí? Então são muitas variáveis, muitas variantes, né? E cada uma tem a sua importância, tá? Agora depende de quem, quando, onde, né? Certo, Igor? Aí eu acho que eu respondo a sua pergunta aí com propriedade, né? Então eu preciso de muitas informações para montar o treino de uma pessoa com 2, 3 modalidades aí e ter resultado significativo, né? Em todas elas para ele cumprir o que deseja, que é passar na prova de TAF, tá? Bom, então tá aí os períodos. Macrociclo é dividido em período de preparação, competição e transição. E o Manuel Tubin, em 79, né, ainda colocou dentro disso, trazendo as ideias lá da Rússia, de Matveev, de 1977, da necessidade de um período pré-preparatório.
que foi o que a gente discutiu na aula anterior. Anteprojeto, diagnóstico, planejamento, as fases que compõem o período pré-preparatório, né? Se tiverem dúvidas, tá? Daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas dele, né? E alguns ainda assistem a aula para tirar dúvidas na semana que vem, tá certo? Macrociclo, período de preparação, básica, específica, o que treina, o que não treina, o que compõe, o que não compõe, quanto tempo dura, quanto tempo pode durar, no anual, no semestral, no quadrimestral, período de competição, para que serve, quanto tempo dura, o que se faz nesse período, de transição ativa, passiva, quanto tempo dura, semanas, meses e tal, no anual, no quadrimestral, no semestral, tá tudo nos slides mais para frente. E aí na semana que vem, eu começo a partir desse ponto aqui, e aí a gente vai falar de microciclo e mesociclo de trabalho, na medida do que for sendo possível. Eu acho que a gente não finaliza essa aula semana que vem. A turma está participando bastante, muitas perguntas. Então, eu acho que não encerra semana que vem. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas a semana que vem a gente volta aqui. Macrociclo, divisão, períodos e fases. Duração de cada um, para que serve cada um, o que treina em cada um. Aí depois, na sequência, a gente já entra em microciclos e mesociclos de treinamento. Tá bom? Vou parar a gravação aqui agora. E aí a gente vai respondendo perguntas.